Bom dia. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, com grande alegria, acolho a todos aqui na nossa capela. Vocês aqui vieram, nossos irmãos e irmãs que nos acompanham de casa. Vamos com muita fé, com muita alegria, iniciar mais essa missa cantando. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu. E depois tornou-se salvação, e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu. E depois encheu-se de carinho, e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. E é por querer darmos um sentido espiritual para a nossa vida que nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui reunidos hoje, nessa manhã de domingo, aqui na nossa capela, porque acreditamos em Deus, confiamos na sua misericórdia, cremos na sua presença no meio de nós. E também como irmãos e irmãs que somos, queremos crescer na fé, crescer na esperança, crescer na fidelidade ao ensinamento de Jesus. E hoje é o domingo do Bom Pastor. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre o que significa dizer que Jesus é o bom pastor, é o nosso pastor. É aquele que pastoreia, que guia a nossa vida. E é por muitas vezes não nos deixarmos guiar por Ele que nós caímos nos erros, pecamos, insistimos muitas vezes naquilo que não agrada a Deus. Então vamos fechar os olhos nesse momento, nos colocando diante de Deus, nos colocando diante da sua presença, de corpo, alma, mente, consciência, com um coração humilde. Vamos reconhecer que muitas vezes não seguimos os passos de Jesus, não o imitamos, não deixamos que Ele seja o guia da nossa vida.
o espelho a ser seguido. Muitas vezes parecemos demais conosco mesmo e pouco com Jesus. E aí escolhemos errado. Não pensamos no nosso semelhante, pensamos mais em nós, ou muito em nós e pouco no outro, naquele que mais precisa de nós, da nossa palavra amiga, da nossa mão estendida, da nossa paciência, do nosso amparo, enfim. Muitas vezes deixamos a desejar. E é por isso que nós devemos pedir perdão a Deus. Confiantes na sua misericórdia, façamos um exame de consciência e pensando nessa última semana especialmente, vamos relembrar de tudo aquilo que nós fizemos e poderíamos ter feito melhor. Aquela palavra, aquele gesto concreto que faltou e que nós sabemos que nós poderíamos ter feito. Os pensamentos que nós tivemos e que nos distancia daquilo que é a vontade de Deus. As palavras que nós dizemos e que muitas vezes ferem o nosso semelhante. O modo como nós usamos a nossa palavra. Isso muitas vezes se torna uma espada. Então vamos pensar sobre isso e pedir perdão a Deus, firmando o propósito de melhorar como pessoa. Confiantes na misericórdia do Pai, digamos todos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tende compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E uma vez perdoados pelo amor do nosso Deus, esse é o momento de colocar diante dele os nossos pedidos, nossas intenções, nossos agradecimentos. Então, se alguém tiver algum pedido de oração por alguém, se quiser verbalizar para a gente rezar junto, se não pensa nessa pessoa, nesse momento, pode ser que essa oração também seja para cada um de nós. Vamos lembrar também de sempre rezar por aquelas pessoas que nós conhecemos e que sabemos que precisa de uma força, da presença do Espírito Santo na vida dela. E especialmente que a gente seja essa presença. Mas vamos orar uns pelos outros. E também sempre, agradecer a Deus. Agradecer por essa semana que se inicia, por essa nova oportunidade que Deus nos dá, de estarmos aqui juntos. Se alguém tiver alguma intenção, esse é o momento. Juntamente com os pedidos e intenções de cada um de nós, que nós carregamos no nosso coração, que Deus bem nos conhece. Também gostaria que hoje nós rezássemos pelo Herbert de novo, já temos aí um direcionamento, ele falou comigo ontem eu acho, e ele vai começar agora o tratamento com quimioterapia e radioterapia, uma nova fase aí do enfrentamento dessa doença. Então que Deus possa estar presente na vida dele, como sempre, a força do Espírito Santo, o dando ânimo para também encarar mais essa. Então, assim, que ele não desanime, que ele continue lutando. É de batalhas que se vive a vida, não é isso? Então, que ele continue tendo a força do Espírito Santo para isso. E contando com as nossas orações como comunidade. E reunindo os nossos pedidos e intenções, oremos. Ó Deus, Senhor da vida, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos, para que o Senhor possa guiar os nossos passos
e que possamos, a exemplo de Jesus, ser pessoas melhores no mundo, ser pessoas boas, enfrentar as barras da vida com bom ânimo, como Jesus nos ensinou. E que o Evangelho de hoje também seja luz para guiar os nossos passos. E que a Eucaristia que nós vamos receber possa nos reabastecer com Teu Espírito, para que possamos iniciar a semana renovados na fé, na esperança e no amor. Amém. Podemos nos sentar. Muito bem, então como o padre disse, hoje é o domingo do Bom Pastor na liturgia, né? Nós estamos no quarto domingo da Páscoa. O Evangelho do Bom Pastor é do Evangelho de João, capítulo 10, diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu vos garanto, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe pelo outro lado, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para ele o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele a chama cada uma pelo seu nome, e a conduz para fora. Depois que levou todas as ovelhas para fora, ele caminha na frente delas. As ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe apresentou essa parábola, mas eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. E ele continuou dizendo: Eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão, por sua vez, só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida para as ovelhas e dá a sua vida para as ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, quando vê chegar o lobo, foge e deixa as ovelhas. Então o lobo as ataca e dispersa as ovelhas. Isso porque se trata de um mercenário que não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas pelo nome e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai,
e exponho a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que não pertencem a este curral. Também a elas eu devo conduzir. Elas ouvirão a minha voz e se tornarão um só rebanho e um só pastor. E é por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. Tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de recebê-la. E esse é o mandamento que meu Pai me deu. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a Deus. Tem um finalzinho que é interessante, diz assim: ouvindo isso novamente, os judeus se escandalizaram e diziam: ele tem um demônio, está louco. Muito bem, então hoje, domingo do Bom Pastor, é um momento da liturgia que a gente reserva para refletir sobre o que significa dizer que Jesus é o bom pastor. Aliás, de todos os títulos que Jesus tem, a gente já conversou sobre isso, né? Esse é um título muito legal. Alguns não tem nada a ver com Jesus. Jesus, Rei do Universo. Esse é um título muito esquisito, né? E outros tantos que foram dados para Jesus, que eu tenho certeza que ele não aceitaria. Mas esse saiu da boca dele. Lembrando, Jesus se entendia ele mesmo como o Filho do Homem. É o único título que Jesus se deu nos Evangelhos. Eu sou o Filho do Homem. Isso nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Em João, Jesus também se dá outros títulos, que na verdade não são títulos, tá? São formas ou funções que Jesus atribui a si. E o evangelista João, quando coloca Jesus como sendo o bom pastor, a gente precisa ter muito cuidado para entender isso, porque senão a gente cai num erro, certo? Qual é esse erro? Vamos lá então. Primeiro, o título pastor não é um título usado somente hoje por líderes religiosos, mas da vertente protestante evangélica. Na vertente católica, o título é padre, ou sacerdote. Mas pastor, essa ideia do pastoreio, já é um título usado desde o tempo de Jesus pelos líderes religiosos. Muitos líderes religiosos do tempo de Jesus, inclusive os próprios sacerdotes do templo de Jerusalém, se davam também o título de pastores. Tá? Pastores. E o povo, portanto, ovelha. Tá? Só que quando João coloca no seu evangelho, no capítulo 10, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, aqui João está fazendo uma crítica aos outros líderes religiosos, tanto ontem quanto hoje, claro, que também se dão certos títulos que na verdade não se deveriam ter, não deveriam se dar. São uma usurpação daquilo que o próprio Jesus disse que ele é. Por exemplo, o título de sacerdote, que é um título que a gente se acostumou a dar para os padres, né? Nós que viemos de berço católico. O padre é um sacerdote. A própria Igreja Católica, a própria instituição, entende a função ministerial do padre como uma função sacerdotal. Isso tem tudo a ver com o Antigo Testamento. É no Antigo Testamento que nós encontramos a linhagem, a dinastia dos sacerdotes que vieram da tribo de Levi. Era uma tribo sacerdotal. Eles executavam uma função vinculada ao templo de Jerusalém. Nós já conversamos sobre essa função, que basicamente era a função do sacrifício, de oferecer sacrifícios a Deus. No caso, no templo de Jerusalém, eram sacrifícios cruentos, era através da matança de animais. Eles acreditavam que fazendo isso Deus perdoava o pecado da humanidade. Então veja, quando no catolicismo romano se diz que os ministros são sacerdotes, se está fazendo uma alusão ao sacerdócio do judaísmo, a função do sacrifício, porque no catolicismo romano a missa é entendida como um santo sacrifício do altar. É que as pessoas muitas vezes não sabem disso, mas pela doutrina da Igreja Católica, o que acontece no altar da missa é o mesmo que acontecia lá no altar do templo. A diferença é que em vez de matar os animais, mata-se o Cordeiro de Deus, que é Jesus, e não de uma forma cruenta, porque não tem sangue.
mas é a mesma coisa, a mesma ideia de oferecer um sacrifício a Deus, cuja vítima, no caso aqui, é o próprio Cristo. Tanto é que os padres mais conservadores dizem isso, né? Por isso que até proíbem bater palma na missa, não é? Fazer determinados gestos, ter determinados comportamentos, porque a missa é um sacrifício. Isso, tem uma série de coisas aí. E a nova geração de padres, já do meu tempo de seminário, nós também já éramos formados assim, para entender a missa como um sacrifício. E o padre como aquele que oferece um sacrifício in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. Aí vocês vão perguntar, mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Nada. Isso tem a ver com doutrinas do judaísmo antigo, repaginadas com uma linguagem de Novo Testamento. E até com certas pitadas de paganismo. A ideia do celibato, por exemplo, é uma ideia pagã. Porque nos cultos das religiões do mistério, que eram as religiões do Império Romano, antes do cristianismo, os sacerdotes do paganismo, muitos deles tinham que fazer voto de castidade. Enfim, só para vocês terem uma ideia, os títulos, as coisas como nós entendemos hoje no cristianismo, muitas vezes não tem, ou não guardam nada, não ecoam nada de Jesus, mas sim de tradições antigas, que ele mesmo rompeu com isso. Perfeito? Então olha que interessante, do ponto de vista do Novo Testamento, não existem sacerdotes. Até que quando eu entendi isso, eu disse muito bem claro, bom, então o meu ministério não é um ministério sacerdotal. Eu faço questão de dizer isso, eu não sou um sacerdote. Por quê? Porque eu não entendo, por exemplo, que a nossa celebração aqui é um sacrifício. De nada. É uma ceia. É assim que Jesus pediu, uma ceia que rememora a vida de Jesus, os ensinamentos dele. Ponto. O padre aqui não tem nada diferente de vocês. Poder nenhum diferente. Nada. É só um ministério diferente. É só uma função diferente. Um chamado diferente. Mas igual a vocês, do ponto de vista hierárquico. Pelo menos é assim que Jesus pensou. E é assim que as primeiras comunidades cristãs fizeram. Tanto é que o autor da carta aos Hebreus, que é uma carta que está no Novo Testamento, as pessoas pensam que foi Paulo que escreveu, mas não foi. Ninguém sabe quem escreveu essa carta aos Hebreus, né? Ele é lá do século II, está aí no Novo Testamento. Lá está escrito tudo bem claro. Jesus foi o único e sumo sacerdote diante de Deus. Porque só Jesus prestou um sacrifício definitivo em honra a Deus. Depois dele não há outro sacerdote. Isso está escrito lá na carta aos Hebreus. Depois também na segunda Pedro, a segunda carta atribuída ao apóstolo Pedro, também lá é dito que todos os batizados são sacerdotes diante de Deus. Pedro está querendo dizer o quê? Todos nós temos livre acesso a Deus. Que essa era a função do sacerdote. Levar as orações do povo para Deus. Pedro fala, não. Depois de Cristo, todos nós, batizados, temos esse direito, digamos assim, de ter livre acesso a Deus. Então veja, por exemplo, tudo isso para dizer o quê? O título de sacerdote não diz respeito ao Novo Testamento. E o título de pastor, padre? Também não. Porque nesse evangelho está dito muito bem claro, para ninguém ter dúvida. Quem é o bom pastor? Quem é? O único e bom pastor? Jesus. Então no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus, no capítulo 9, capítulo antecedente a esse, Jesus realiza uma ação libertadora, segundo João. Ele devolve a vista a um cego de nascença. Simbolicamente, o que o João está querendo dizer com isso? Ele trouxe alguém que não estava vendo a realidade, a vida, não estava entendendo o Evangelho, e ele traz essa pessoa para a luz. Ou em outras palavras, ele consegue desconverter alguém da religião judaica e trazer para o seu movimento. Só que essa pessoa era alguém vinculado às autoridades.
E isso gera um certo ódio das autoridades contra Jesus, a ponto de eles começarem a planejar, apedrejar e matar Jesus. E é depois disso que Jesus diz isso. Ele reúne os seus discípulos e diz assim: olha, todo aquele que veio antes de mim, e aqui Jesus está fazendo uma demarcação, todo aquele que veio antes de mim não é pastor, é o que? Ladrão e salteador. Isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, antes de mim, quem veio? Vieram, por exemplo, os líderes religiosos do judaísmo, as grandes figuras da Bíblia, Moisés, Davi, alguns profetas, os sacerdotes do templo. Jesus está dizendo, todo, ele está generalizando, todo aquele que veio antes de mim, ocupando essa função de pastor, de líder, em nome de Deus, ele não é só um falso pastor, ele é ladrão e assaltante. Isso é muito sério. E Jesus está simplesmente descartando, tirando a validade da própria tradição judaica, daquilo que os judeus tinham como referência, as grandes figuras da Bíblia, não é? Que até o pessoal hoje dessas linhas mais evangélicas adoram idolatrar. Davi, Moisés, não é? São os grandes líderes que eles se espelham. Pode prestar atenção. Eles não se espelham em Jesus. Tanto é que não se parecem nada com Jesus. Quando se trata de Novo Testamento, eles pegam qualquer um para ser a referência, até Paulo, menos Jesus. Porque Jesus incomoda. Jesus é aquele que vai dizer, não, todo aquele que veio antes de mim, com esse pressuposto de ser pastor em nome de Deus, de falar em nome de Deus, é ladrão e é assaltante, é um usurpador, é um salteador, porque está usando o nome de Deus para enganar e para roubar as pessoas. E aí ele dá um nome para isso: mercenário. Então, no Evangelho de João, nesse capítulo, Jesus está fazendo uma comparação entre o pastor autêntico, que é o pastor das ovelhas, que pastoreia verdadeiramente as suas ovelhas, e o mercenário, que é aquele que rouba o lugar do pastor. A diferença entre um e outro, Jesus deixa muito bem claro, é que um não ama as ovelhas, não se importa com elas de verdade. E quando vem o perigo, aí Jesus usa a figura do lobo. Quando vem o lobo, o que faz o mercenário? Foge e deixa as ovelhas à deriva. Aí Jesus diz, não, eu sou o bom pastor. E ele começa dizendo, todo aquele que não entra pela porta das ovelhas, pela porta do curral, mas vai pelo outro lado, pula o muro, é ladrão. E aí depois ele diz, eu sou a porta. Como que está querendo dizer? Todo aquele que não entra por mim, ou através do que eu ensino, é ladrão. E por que Jesus usa, portanto, o termo pastor? Porque já era um termo, um título usado. Agora, a gente não tem que ficar incomodado com isso, tá? Porque eu já vi, muitas vezes, algumas pessoas ficam com razão incomodadas com isso. Tá bom, padre, mas Jesus quer que a gente seja ovelhinha? Será que a gente tem que se entender como ovelhinha? Não é isso. Não é bem isso. Quando Jesus se coloca como pastor e, por consequência, cada um de nós como suas ovelhas, a gente tem que entender muito bem como é o pastoreio de Jesus. O pastoreio do mercenário, sim, quer que você se entenda como uma ovelhinha. E uma ovelhinha que baixa a cabeça, uma ovelhinha submissa, uma ovelhinha que não tem a voz e nem vez, uma ovelhinha que tem que dar o dízimo, uma ovelhinha que não tem que questionar para onde o dízimo está indo. Não é assim? Esse mercenário, sim, quer que você seja uma ovelhinha de cabeça baixa. A ovelha no sentido, digamos assim, puro do termo. Não? Porque o que é a ovelha?
A ovelha é um animal extremamente vulnerável, que precisa, que necessita do seu pastor. E o pastoreio dos mercenários é muito fácil de você identificar. É muito fácil. Todo e qualquer indivíduo, líder religioso, que trate você como um acéfalo, como alguém que não pode pensar por si mesmo, como alguém que não pode agir por si mesmo, como alguém que não pode falar por si mesmo, vestir por si mesmo, enfim, é um mercenário. Porque ele te manipula, né? Ele te coloca num curral, no sentido mais puro da palavra, e ele é que vai determinar o que você come e o que você não come. Porque essa era a função também do pastor no tempo de Jesus, sabe disso? A ovelha, gente. Para a gente entender o pastor, a gente tem que olhar primeiro a ovelha. A ovelha, essa figura da ovelha, a ovelha é um animal dos mais difíceis de ser tratado. Tanto é que no tempo de Jesus era muito difícil você encontrar um pastor de ovelhas. Um verdadeiro pastor de ovelhas, porque isso demandava dele quase que 24 horas de serviço. Então o que acontecia? Existia aquele que não era pastor, mas era um pastor improvisado. Ele cuidava das ovelhas, mas depois jogava elas no curral e ia embora para casa. E aí o que acontecia? Chegava à noite o lobo, comia a ovelha, o coiote comia a ovelha, e não podia reclamar, porque era um pastor improvisado. O pastor de verdade, o pastor autêntico de vocação, tinha que dormir junto com as ovelhas. E era muito difícil você encontrar isso. A maioria era pastor improvisado. Ele fazia o serviço, ele ganhava a remuneração por isso e ia embora para casa. As ovelhas depois ficavam lá à deriva. E aí Jesus usa esse exemplo aí que tinha na época dele, do cara que cobra para cuidar da ovelha, mas depois vai embora, para dizer, esses aí são os líderes religiosos. E o pastor tinha que, inclusive, escolher o que a ovelha tinha que comer, porque a ovelha é um bicho que não enxerga bem. Então, na hora de comer, na hora de pastar, e também não tem um bom olfato. Então, ela não enxerga bem, não tem um bom olfato. Então, isso faz da ovelha o quê? Um animal extremamente vulnerável a não distinguir uma erva daninha de uma erva boa. E o pastor tinha que estar junto ali, olhando. Ele tinha que preparar o campo primeiro, tirar tudo que tivesse ali de coisa ruim, para depois a ovelha poder comer. E é assim também hoje. Tem alguns pastores que determinam até o que você deve comer ou não deve comer. É assim? Você deve beber e não deve beber. É a ovelhinha mesmo, literal. E aí Jesus diz, olha, cuidado. Porque esses falsos pastores, a pretexto de estar guiando as ovelhas, na verdade estão manipulando as ovelhas. Estão manipulando elas. Estão criando a verdadeira mentalidade de rebanho. Quem trabalha muito isso é o filósofo Nietzsche. Nietzsche fala isso, né? O Nietzsche fala que o cristianismo e as religiões como um todo alimentam nas pessoas a mentalidade de rebanho. O que é a mentalidade de rebanho? Eu não penso por mim. Eu penso o que o meu pastor pensa. Eu penso que a minha determinada denominação religiosa pensa. Eu penso o que o catecismo pensa. Quem já ouviu isso? O pessoal mais religioso, fanático, diz isso. Não, eu não penso nada. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu não penso nada. Eu sigo o que está no catecismo. Parabéns, você é uma ovelhinha que tem uma mentalidade de rebanho, que não consegue pensar por si mesmo, decidir por si mesmo. Essa é a diferença do pastoreio de Jesus do pastoreio do mercenário. Jesus mesmo diz isso, vocês ouviram. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. E elas entram e saem. O que quer dizer com isso? Eu sou uma porta aberta. Eu não sou uma porta fechada. Eu não sou um curral, eu não tranco o curral. Jesus nos evangelhos nunca impôs nada a ninguém. Ele propõe. O evangelho é uma proposta. Você abraça, você aceita se você quiser. Por isso, em vários momentos do evangelho,
Às vezes Jesus falava umas coisas meio pesadas, e aí os discípulos dizem assim: ô Senhor, mas assim ninguém aguenta, isso é demais para a gente. E o que Jesus dizia? Fiquem à vontade. Quantas vezes Jesus disse isso no Evangelho? A porta está aberta. A proposta do Evangelho é para todos, mas não é para todo mundo, não é para qualquer um. Essa é a verdade. A proposta do Evangelho é para todos, mas não é qualquer um que aceita isso, porque exige de nós mudança, exige de nós pensamento crítico, como Jesus teve para com a própria religião dele. Exige de nós uma série de atitudes que as pessoas geralmente não têm, porque não são ensinadas a ter. Jesus, por exemplo, pegou simplesmente o amor. Ele falou que o maior sinal da conversão é o amor. Para as igrejas cristãs, o maior sinal da conversão é o amor? Não, é o quê? É uma mudança no comportamento moral. Eu fazia isso, não faço mais. Eu assistia TV, não assisto mais. Eu bebia cachaça, não bebo mais. Eu me vestia com a roupa do mundo, hoje eu visto só saião. Gente, é ridículo isso. Mas é isso. Você não me converti. Digo, é? É. E agora? Você está falando menos mal da vida alheia? Você está rezando por quem te persegue? Você está dando a outra face? Você está amando os seus inimigos? Você está acolhendo os pobres e os marginalizados? Não. Isso aí não. Aí é demais, né? Eu estou aí na igreja, todo domingo, todo fim de semana, estou dando dízimo. Ovelhinha. Ovelhinha de mercenário. Por que ovelhinha de mercenário? É o que Jesus está falando. O único que se beneficia disso é o mercenário. O único que enriquece com isso é o mercenário. Aí está aí, as ovelhinhas andando a pé, de ônibus, de metrô, e o pastor indo embora de Mercedes, de avião, pedindo, fazendo campanha, que ele fez o Malafaia para trocar o avião dele, que já estava muito velho. Aí eu vou dizer, você precisa ser teólogo, você precisa ser alguma coisa para identificar quem são os mercenários? No fundo, o que Jesus está querendo dizer é algo muito sério. Só Ele é o bom pastor. O resto é mercenário. Por isso que a gente tem que se perguntar: quem é que pastoreia a minha vida? Quem é a minha referência? O pastor que Jesus usa é essa imagem, daquele que vai à frente. É aquele que vai à frente para ser o exemplo, não para dominar. Não põe uma coleira em você e te arrasta. Deixa a porta aberta e fala: entra e sai. Liberdade. Esse é o pastoreio de Jesus. A palavra que melhor define o pastoreio de Jesus é liberdade. É o que está no texto. Uma porta aberta. Ele começa dizendo: eu sou a porta. E eu sou uma porta aberta. Você é livre. Você entra e você sai. Você não está preso. Você não está amarrado. Ele não te ameaça. Se você quiser sair, você está livre. Agora, se você quiser ficar, você tem que seguir o que eu peço. E o que ele pede? O que Jesus pediu? Simplesmente para a gente se amar. Então olha que pastoreio diferente, não é? Jesus é o bom pastor, mas é um pastoreio diferente. É até estranho a gente ouvir isso, porque a gente olha esses pastores que existem hoje no mundo em nome de Deus, e essas grandes instituições que existem no mundo em nome de Deus, e você acha que pastor é isso aí. Mas não. Jesus se coloca como o único pastor. Assim como depois os seus apóstolos vão dizer que ele é o único sacerdote. Não tem que ter outro. Só se for a sua imagem e semelhança. E não para se colocar no lugar dele, mas para ser como ele, para imitá-lo. Então a gente precisa se perguntar: quem é que guia a minha vida? Quem é que guia os meus passos? Quem é a minha referência? A quem eu ouço? Vocês ouviram o que ele disse, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz
que me reconhecem. E quando elas são minhas, elas não sabem mais reconhecer a voz dos estranhos. Não é isso? Uma vez que você se torna discípulo de Jesus de verdade, não discípulo da religião, não discípulo de um CNPJ, não discípulo do padre A, B ou C, ou do pastor A, B ou C. Quando você se torna discípulo de Jesus, é o que Jesus mesmo disse, você não é mais enganado. Porque se você escuta algo diferente daquilo que Jesus ensinou, você fala, opa, não estou reconhecendo isso não. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz e já não ouvem mais a voz de estranhos. Então esse é o termômetro para saber se eu sou discípulo de Jesus ou não. O verdadeiro discípulo de Jesus filtra tudo aquilo que chega para ele, tendo como filtro quem? O próprio Jesus. O que Jesus disse e o que Jesus fez. Portanto, vamos jogar para a prática. Nós temos uma comunidade pequena, simples, que procura seguir os passos de Jesus. O Padre Mateus tem só um ministério diferente do de vocês, que é o ministério de anunciar o Evangelho. Se vocês de fato são discípulos de Jesus e não discípulos do Padre Mateus, vocês filtram o que o Padre Mateus diz através de Jesus. Vocês conseguem reconhecer, bom, isso aqui se parece com Jesus. Ouve, aquilo ali se parece com Jesus. E isso é muito importante para ser feito. Porque se um dia eu deixar de se parecer com Jesus, o que vocês têm que fazer? Ah, não, mas eu vou continuar porque eu gosto de Deus não cai lá. Eu vou continuar indo lá. Não, se eu começar a falar um monte de abobrinha de besteira, e se eu de fato estou aqui por Jesus, se eu começar a falar um monte de asneira e ensinar coisas que Jesus nunca ensinou, e se eu começar a não mais me parecer com Jesus, e se vocês são verdadeiros discípulos de Jesus, vocês têm que virar as costas e nunca mais voltar. E se todo mundo fizesse isso, acreditem, as igrejas estariam vazias. Porque a imensa, esmagadora maioria dos líderes religiosos, deem-se o título que quiserem, não mais ecoam a voz de Jesus. Eles ecoam a voz deles mesmos e da instituição que eles pertencem. Então a instituição pede para que eu diga A, eu vou dizer A, ainda que o Jesus diga B. E não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados, sabe com o quê? Com o que eles estão preocupados? Com o bolso. Essa é a verdade. Vocês acham que não? Eu tenho um monte de colega padre na igreja católica, um monte, não estou exagerando, alguns. E alguns eu converso de vez em quando. E já ouvi, eu concordo com você está certo. Mas por que você não faz igual? O cara vai mexer no bolso? O cara vai deixar a vida confortável que ele tem? Vai ir trabalhar? Eu faço, para dar desaforo de patrão? Para não saber se você vai ficar empregado? Para ter que sustentar a família? Não quer. Vive de explorar as ovelhas. Essa é a verdade. Então são maus pastores, são mercenários. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, para que vocês não façam como os lobos. Aí Jesus disse para os seus discípulos: portanto, não levem mais do que vocês precisam, e deem de graça o que de graça vos foi dado. Aí eu pergunto: quantos líderes religiosos vocês conhecem que dão de graça o que de graça foi dado? Quantos? Você conta nos dedos, não é? Porque a maioria não faz por amor. Não tem, entre aspas, o pastoreio por vocação, tem por profissão. Qual é a sua profissão? Eu sou sacerdote, eu sou pastor, eu sou padre. Mercenário. Mercenário. Qual era a profissão de Jesus? Era anunciar o reino de Deus? Não. Qual era a profissão de Jesus?
carpinteiro. Qual era a profissão de Pedro? Era anunciar o reino de Deus? Pescador. Quando o Evangelho diz que eles largaram isso para seguir Jesus, foi só naquele momento da vida pública de Jesus. Depois eles tiveram que voltar de novo a fazer isso. E no Atos dos Apóstolos diz que tudo aquilo que eles recolhiam nas celebrações da ceia, eles repartiam igualmente segundo a necessidade de cada um. Ou seja, não ficavam com aquilo. Mas sempre houve, desde o tempo de Jesus, quem enriquecesse em nome de Deus. Até antes, a religião é isso, é um meio. O que é a religião se não um meio de enriquecimento em nome de Deus? O que são as igrejas hoje se não empresas? Empresas. O que é uma igreja hoje? É uma empresa que precisa lucrar, que vende produto, né? Vende produto, vende lá a imagenzinha, o tercinho, ou a água benta, não é isso? Ou o objeto sagrado, não é? Vende o culto, cobra o dízimo, é uma obrigação. Jesus nunca disse isso. Você não encontra isso nas primeiras comunidades cristãs. Ou seja, está tudo errado. Mas o que nós devemos pensar, para nós aqui, né? É essa questão muito simples. Quem é o pastor da minha vida? Quem é aquele que me guia? Quem é a minha referência? Quando eu vou fazer alguma coisa e eu estou em dúvida se eu devo fazer ou não fazer, se eu devo ir por ali ou por aqui, a quem eu pergunto? A resposta tem que ser a Jesus, através dos evangelhos, porque está bem dito ali, está bem simples ali, para entender o que eu devo fazer ou não devo fazer. Porém, Jesus pastoreia a minha vida de um modo muito sutil. Essa é a verdade. É o exemplo que eu dei aquele dia, né? Jesus é um passageiro que vai no banco do passageiro. Quem está no volante é quem? Você. Você está no volante. Jesus é um passageiro do teu lado. Ele caminha do teu lado. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a promessa de Jesus. Ele não disse que ia voltar. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então Jesus caminha ao nosso lado. Ele é nosso irmão. Ele vai no banco do passageiro. Ele não tira o volante da nossa mão. Ele nos ajuda a guiar. Ó, vai por ali, vira por aqui, não é? Faz a curva ali. Não vai por aqui não, que se for por aqui é perigoso. Vai por ali que é mais seguro. Mas você faz o que você quiser. Quem está no volante é você. Perfeito? Então Jesus é um bom pastor. E que nós possamos ser boas ovelhas. Que não é a ovelha submissa. Não é a ovelhinha ali que é guiada pelo mercenário. Mas é a ovelha que é guiada por Jesus. Amém? Vamos ficar em pé então. E vamos professar a nossa fé. Dizendo todos juntos: cremos em Deus, Pai e Mãe, todo amoroso, cujo amor recebeu o rosto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito que faz novas todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas de outrora e do nosso tempo, na inspiração das artistas e poetas e toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a Mãe Terra, no acolhimento a toda pessoa, sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos, na bondade de Deus, na humanidade de Jesus e no reino de agora e no que há de vir. Amém. O Senhor esteja conosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus.
em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, no fim da ceia, tomou também o cálice e deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos. E vamos rezar com muita fé a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. O amor de Cristo, Nos saudemos com a paz de Cristo. paz de Cristo. A paz de Cristo. A paz de Cristo. Paz de Cristo. A paz de Cristo. Paz de Cristo. A paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. O Senhor me vim oferecer como oferta de amor e sacrifício.
Ó Pai, nós te agradecemos por mais esse encontro, por mais esse momento de espiritualidade, de comunhão. E que possamos, a exemplo de Jesus no Evangelho de hoje, saber ouvir a voz do bom pastor, daquele que nos conduz para a vida, nos conduz para pastagens sadias, nos conduz para a vida plena. E que possamos rejeitar cada vez mais a voz dos estranhos, daqueles que vêm com notícias e com anúncios que não fazem parte da boa notícia do Evangelho. Que possamos ter Jesus como nosso pastor e como filtro de tudo aquilo que chega até nós. E que a nossa comunidade do povo do caminho seja sempre e cada vez mais conduzida pelo único e verdadeiro pastor, Jesus. Amém. O Senhor esteja conosco. Abençoe-nos, ó Deus, que é todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos um santo domingo e uma ótima semana. Vamos em paz e que o bom pastor sempre nos conduza. Graças a Deus.